Hello everyone, how you're doing? Vamos começar a segunda aula do segundo bimestre, né? A aula passada a gente começou o chapter 19, falando sobre o vocabulário de kids and toys, games, childhood. E aí eu pedi para vocês responderem as páginas 4 until 9. Então vou compartilhar aqui com vocês para a gente ter a oportunidade de corrigir essas páginas, certo? Então aqui a introdução do capítulo seria mais uma discussão sobre o vocabulário, né? E na página 5, a gente começa a falar sobre toys and games, e aí eu pedi para vocês, eles pedem para vocês dividir o que é game e o que é toy. Então, tag, hopscotch, blind man's bluff, cat's cradle, hide and seek, são todos games. E top, action figure, doll, yo-yo, slot car racing track, todos esses são toys, brinquedos, né? Aí a gente colocou um áudio, né, sobre about a girl talking about hopscotch, né? Só que ela não fala essa palavra, ela fala rayuela, que é o significado de hopscotch em Spanish. Aí a letra B, ele pergunta assim, what is used to draw the game grid? Então, o que é usado para desenhar lá a grade do jogo, né? Os quadradinhos do jogo. Então, a piece of chalk, um pedaço de giz. C, how many squares should be drawn? Então, quantos quadrados deveriam ser desenhados? Ela fala lá 8. What is this game called in Portuguese? Então, a gente chama de amarelinha. Na 5, ele pede aqui para você falar sobre o que você costumava fazer as a child, né? Aí eu falei do uso do used to. I used to, que significa mais ou menos eu costumava a. Então, I used to play hide and seek with my friends. Eu costumava brincar de esconde-esconde. I used to play with a doll. Eu costumava brincar com uma boneca. E aí as respostas vão variar porque vocês iam falar de acordo com a experiência pessoal de vocês, né? Na aula passada também a gente viu o Focus on Reading, né? Que vocês iam ler um texto sobre white lies, que seriam aquelas mentirinhas mais fracas, as mentirinhas mais bestas. Aqui é a sequência do true ou false, né? De acordo com o texto. E aí, na 3, ele pede para que você veja as palavras em negritos, né, lá em cima. Se você voltar aqui, tem algumas palavras destacadas, na verdade, em negrito não, destacadas, highlighted. Que são palavras, um vocabulário um pouco diferente, assim, um pouco mais difícil de achar. Como, por exemplo, essa A aqui, to curb. O que seria to curb? Quando você vê o contexto, lê a frase completa, procura lá o dicionário e vê que to curb é o mesmo que limit, limitar, certo? A B, sobbed. Sobbed, ó, é quando uma pessoa chora tanto que fica soluçando. Então, nesse caso aqui, né, é o mesmo sinônimo de cry. Aqui no passado, cried. A C, shielding. Shield é escudo. Nesse caso aqui, quando você lê, o shield ele não foi usado no sinônimo de escudo, mas sim de proteção. Então, shield me, protect me, é a mesma coisa. A D, I realized she was muffling her laugh. Então, muffling é a mesma coisa que muting, certo? Abafar, ficou abafando a sua risada. Swallowed. Swallowed é quando você, por exemplo, eu bebi água e aí eu swallowed the water, né? I swallowed the water. Eu degluti, não sei se a palavra é essa em português. Enfim, você ingeriu, passou pela sua garganta e you swallowed. Pulling. Pulling face. Pulling, gente. Pull é a mesma coisa que puxar, né?
pull é a mesma coisa que puxar. Nesse caso aí, pulling face é que ela estava fazendo caras. Como assim? Fazendo caras e bocas. G. Matter of factly. Matter of factly é um vocabulário até um pouco formal, né? As a matter of fact. As a matter of fact. A gente usa para dizer assim, francamente, certo? E fibs significa insignificant lies, certo? Mentiras insignificantes. A próxima aí é pour out. Pour out significa você derramar. Você está lá enchendo um copo de água. Então, pour out. I'm pour out. E outright deception, a mesma coisa que total dishonest. Ok? E o último aí, upbraided for our lies, a mesma coisa que reapproached, né? Approach seria como se fosse uma técnica, como eu faço alguma coisa. Como eu conduzo alguma coisa. Aí, no caso, seria reconduzir. Refazer. Tall tales seria unbelievable stories. Tales seria contos, né? Então, tall tales, unbelievable stories. Mesmo sinônimo aí. E... Gente, é o seguinte, só corrigindo aqui. Eu tinha falado que o reapproach é uma coisa diferente. Depois eu fui verificar. O reapproach seria mais ou menos an expression of blame or disapproval, né? Então, uma expressão de não aprovação, né? Ou de uma expressão que desaprova, certo? Aí, voltando aqui para o compliance, tall tales and compliance, né? O compliance seria a mesma coisa que submissão. Se você vê aqui, lê o contexto, ele diz que mentir para sua criança encoraja esse comportamento de submissão, de aderência. Então, a criança, ela vai aderir àquele hábito, né? Na verdade, aqui o compliance é submissão, a tradução literal, mas nesse caso, no contexto aí, ele está significando aderência àquele hábito, certo? Indo aqui mais para frente, a whooping seria colossal, uma coisa bem grande, uma coisa meio que grande, colossal. E aqui no 4, vocês iam pegar as palavras que vocês descobriram em sinônimos e colocar aqui na frase, aplicar numa frase, certo? Shield, curb, muffle, sob, swallow and pour out. A 5 é uma coisa pessoal, porque vocês iam marcar o que é que seus pais diziam, o que vocês escutavam, desculpa, as a child, quando crianças. If you swallow chewing gum, you die. Se você, né, deglutir uma goma de mascar, um chiclete, você irá morrer. Não faça caras, não faça caretas. Se o vento mudar, a sua cara vai ficar assim para sempre. Papai Noel somente traz presentes para crianças boas. Não fique perto da televisão, você pode ficar cego. Ir para fora com o cabelo molhado pode lhe dar um resfriado. Minha avó diz isso. Se você não vir agora, eu vou deixar você aí para dormir, para passar a noite, certo? E aí vocês iam marcar. Então, vamos agora começar a nossa aula mesmo, né? De agora. Deixa eu dar aqui. Ups. Vou mudar aqui para o livro de vocês, porque a gente vai escutar o áudio para poder fazer o Focus on Listening aí da página 10, page 10. Ok? Então, vamos lá, livro do aluno, 10. Pronto.
Bom, nessa página 10 aí, page 10, antes de começar, antes de vocês escutarem o áudio, tem assim: Reading the following sentence, have you ever said any of them to your parents? Então, leia as sentenças seguintes. Você já disse isso para os seus pais? If you make me eat that, I'll throw up. Se você me fizer comer isso, eu vou vomitar. If you don't give me money for a hot dog, I'll go on a hunger strike. If you love me more than mom, give me $5. If you love me, don't make me go to school today. If you guys don't let me go out with my friends, I will hold my breath until I die. If you love me, then buy me a new video game. I'll never misbehave again if you let me sleep at my friend's tonight. If you make me wear that, I will never talk to you again. Então, vocês vão ver aí o que vocês já falaram para os seus pais, certo? Aqui é só para uma discussão, mas você pode dar um check, você pode marcar. E agora sim, a gente vai escutar o áudio. You are going to hear Bruce talking about the kind of child he was. Which of the sentences from the previous activity did he use on his parents? Então, vocês vão escutar e vão ver qual dessas frases ele usava com os pais deles, né? Qual dessas? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. E vocês vão escrever aqui. Deixa eu colocar o áudio. Eu não sei se vocês têm acesso aí no Positivo Onde vocês a esses áudios. Porém, vocês vão poder voltar esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? Que é track 8. Ups. Vamos lá? Track 8. What kind of child was I? Well, judging by the number of times I was put on timeouts or my parents told me off, I'd say I was a very difficult child. Looking back, my parents were always lecturing me and comparing me with their friends' kids. I don't resent them doing that. I mean, I would have done the same if I had been in their shoes. For example, there was this one time when I used my mom's meat knives to play nights with my best friend Eddie. I got so excited during the play that I shredded my mom's curtains. Needless to say that she hit the ceiling when she found out. I tried to cover it up, but I'd cut them so much that they had become like blinds. I was grounded for 2 months, but then again, I deserved it. I could have hurt myself, or worse, I could have hurt my friend. Grounding didn't always work on me, though. I would always find my way out of it through emotional blackmail, and my parents always fell for it. Once, I had been grounded for a week, and I really wanted to go out with my friends. So I said, if you guys don't let me go out with my friends, I will hold my breath until I die. 1 hour later, I was at the movies with my friends. I'm not proud of having blackmailed my parents to get my way. In fact, I find it rather shameful. What consoles me is that I eventually grew out of it and went on to become a respectable person. As for my parents, even though I gave them such a hard time growing up, they always have a blast telling people about what a handful I was. I'm glad they see the funny side of it today. Ok? Então, escutando isso daí, vocês vão tentar. Na verdade, gente, foram 2 frases dessa atividade aqui, que ele falou no áudio. Então, vocês vão tentar entender e colocar aqui na question number 2. Escutando o áudio novamente, vocês voltem aí o vídeo, escuta novamente. E aí, você vai dar um match em quem era, por exemplo, quem era o quê quando ele era uma criança, as a child, Bruce as a child, né? Então, por exemplo, Bruce's mom, era ela que era... Ai, meu Deus, peraí. Sorry, vamos lá, de novo. Vocês vão escutar novamente o áudio, certo? E de acordo com o áudio, vocês vão ver quem era o quê quando ele era uma criança. Pronto, agora saiu. Por exemplo, who was often put on times out? Quem sempre colocava Bruce lá de castigo, de time out? Era Bruce... Desculpa, era colocado, né? Era Bruce que era colocado, Bruce's mom ou Bruce's parents, certo?
often got told off, que frequentemente era repreendido. Quem jogava uma bola ou alguma coisa que batia lá no telhado, certo? No teto. Quem sempre tentava encobrir alguma coisa. Quem era handful? Handful é como uma pessoa bem difícil de lidar, uma criança difícil de lidar. Always has a blast telling story. Sempre gostou de contar histórias. Shredder the curtains. Cortava as cortinas, trincava as cortinas. Often grounded somebody. Sempre colocava alguém de castigo. E often lecture somebody. Sempre dava sermão em alguém. Então, de acordo com o texto, vocês vão decidir se é Bruce, Bruce's mom ou Bruce's parents. Bruce's parents é quando é o pai e a mãe juntos, certo? Aqui, number 4. Listen again and match the phrases from the listening with the corresponding definition. Então, vocês vão escutar novamente e vão dar um match dessas palavras aqui com o seu significado, certo? Talvez você nem precise escutar novamente. Você tente fazer sem escutar, né? Ou até mesmo com um dicionário, usando o dicionário. Então, você vai dar um match. Sei lá, letra A. Get very angry. Use of fear and guilt to get somebody to do what you want them to do. Certo? Então, vai dando match. Number 5. Which of the words and phrases from the previous activity is the following situation about? Write down your answer. Então, qual dessas palavrinhas aqui acima, certo? Ela é o significado, ela está relacionada com esse quadrinho aqui. Give me an ice cream as big as your love for me. Né? Como se fosse uma chantagem. Então, vocês vão ver aqui, ó. Qual dessas palavras está relacionada com uma chantagem, certo? 6. When you were a child, did you ever use emotional blackmail on your parents? Gente, blackmail é chantagem, certo? Sendo que existe a emotional blackmail, né? If you love me, give me this, né? Se você me ama, me dá isso. Então, isso é um emotional blackmail. E só blackmail pode ser qualquer tipo de chantagem. Uma chantagem por dinheiro ou qualquer outra coisa. Aí ele pede, se você fazia isso, um emotional blackmail, what examples of emotional blackmail did you use on them? Talk to a classmate about it. Você não vai conversar com seu classmate, né? Mas você pode colocar aqui para mim, escrever qual tipo de chantagem você fazia quando você era criança. Eu fazia uma chantagem emocional com a minha mãe. Se você não me der isso, eu não falo mais nunca com você e minha mãe. Certo? Então, vocês podem colocar aqui. E aí, gente, aqui a título de informação, é bom a gente até saber que ele coloca assim, did you know? Children may be addressed by different names over the course of their lives. Então, children, né, que é criança, elas podem ser chamadas de diferentes nomes no curso da vida delas. Por exemplo, eu posso usar newborn para um bebê recém-nascido, certo? Então, eu chamo ele de newborn, que acabou de nascer. Infant é quando uma palavra mais formal que é usada para um bebê que acabou de nascer até mais ou menos 1 ano de idade. A gente vê muito em filme. Infant, you are an infant. Certo? Quando a criança está aprendendo a engatear, essa criança ela pode ser chamada de toddler. Certo? Então, newborn, infant and toddler. Mas aí ele diz assim, mas nos olhos dos pais não importa a idade que a criança ela sempre vai ser o baby deles, certo? Então seria newborn, infant and toddler. Só a título de informação, é bom a pessoa saber. Aí aqui outra atividadezinha que eu quero que vocês façam, certo? Preste atenção. Aqui tem focus on speaking, né? Mas a gente não vai fazer o speaking, a gente vai fazer o writing. Respondendo à seguinte pergunta. What kind of child were you? Então, que tipo de criança você era?
Use o vocabulário aqui, desse quadradinho abaixo, para responder essa pergunta, certo? Olha só. Vou ler aqui para vocês e dizer o que significa, né? A handful. Handful é uma criança bem difícil de lidar, uma pessoa difícil de lidar. Shy. Sad. Shy é tímido, desculpa. Spoiled. Mimado. Spoiled, gente, pode ser até tipo estragado. Você não precisa só usar o spoiled com a pessoa. Se você estraga o filme de alguém, a gente diz, you spoiled. You are spoiler, né? Então, você estragou, você estraga as coisas. Então, eu posso também usar no sentido de mimado. Nerd, vocês sabem. Hyperactive, hiperativo. Lazy, preguiçoso. Calma. Na verdade, não vou dizer todos não, tá? Eu quero que vocês olhem o significado de cada um. Calm, daydreamer, popular, a loner, a show-off, playful, gullible, a bully, a crybaby, obedient, gentle, adorable, funny, responsible, creative. Eu acho que quando eu era criança, você pode responder assim, ó. As a child, né? Quando eu era criança, eu era. As a child, I was a daydreamer. Ficava só sonhando acordado. Although I was a bit of shy, apesar de eu ser um pouco tímido, I always talked with a lot of talked with different people. Então, apesar de eu ser um pouco tímido, eu falava com várias pessoas, diferentes pessoas, certo? Então, vocês podem trabalhar esse vocabulário. Isso é a nossa aula, porém, a gente vai fazer um pequeno projeto, certo? Além de responder essas páginas aí, 10, página 11, a gente vai fazer um projetinho sobre filme. Vocês podem fazer no Word, no PowerPoint, na cartolina, no caderno, o que vocês quiserem, certo? Para mim, seria mais organizado no PowerPoint, né? Vocês vão escolher um filme que vocês adoravam quando era criança. Gente, presta atenção no que eu tô dizendo e não no que tá falando aí, porque aqui ele diz que é sobre um filme com atores crianças, né? Mas na verdade eu vou mudar isso. Um filme que você adorava quando era criança, por exemplo. Toda a vida que passava Matilda, eu ficava louca e ia assistir. Então esse era o filme que eu adorava quando era criança. Você vai escolher esse filme e você vai responder essas seguintes perguntas. Como era o título? Que tipo de filme era, se era uma ação, se era uma comédia, se era um romance, quando foi liberado, né? Quando foi, como é que a gente diz que é um filme? Quando foi lançado, onde esse filme aconteceu, quem eram os atores, era sobre o que o filme, teve um happy or sad ending e qual era a sua cena favorita. Então, vocês vão responder essas perguntas para mim, vou colocar lá no positivo on, as instruções. Aí não esqueçam de responder as atividades da apostila, certo? Corrigir aquelas da aula passada para ficar tudo organizadozinho, certinho, para vocês não terem nenhum problema quando for fazer prova ou atividade. E tirar foto dessa nova agora, da página 10 e 11, para me mandar. Ok? Thank you for watching. And bye bye.